O apóstolo Paulo disse que o homem é justificado somente pela fé, independente das obras. Tiago diz que a fé sem obras é morta, é nula. E agora? Bem, nós estamos falando sobre a fé e na aula passada, na nossa primeira aula, nós vimos conceitos e definições a respeito da fé. Vimos que existe uma espécie de conceito geral, popular, que se tem por aí, que nem sempre é a mesma coisa, mas que não é exatamente o que a Bíblia diz sobre a fé. Vimos que a Bíblia tem definições de fé bem diferentes do que se acredita popularmente. E vimos também que não existe uma única definição de fé na Bíblia, mas várias definições que se apresentam como camadas da mesma fé. Hoje nós vamos continuar falando sobre a fé bíblica, e para nós nos aprofundarmos melhor nisso, nós vamos primeiro falar sobre os fundamentos, a origem da fé. Uma vez um jovem me perguntou: o que eu posso fazer para ter mais fé? Eu devo jejuar? Eu devo orar mais? E ele disse que estava orando e pedindo a Deus que desse a ele mais fé. Eu peguei a Bíblia com ele e mostrei para ele que, de acordo com a Bíblia, existe uma forma da fé ser gerada no ser humano. E essa forma é bem definida na palavra de Deus. Se você pegar a sua Bíblia agora e der uma lida na parábola do semeador, Jesus conta essa parábola dizendo que existem vários tipos de semente. Existe aquela semente que cai à beira do caminho, existe aquela semente que cai em terreno pedregoso, existe aquela semente que até cai em terreno bom, mas ela é sufocada, e existe aquela semente que cai no terreno em que vai produzir. A terra é boa, a condição é boa e ela vai produzir bem. Os discípulos não entendem muito bem o que Jesus quer dizer, e quando eles estão a sós, Jesus esclarece que aquilo que ele está falando refere-se à semeadura da palavra de Deus. A semente que é semeada é a palavra de Deus. Então, existem pessoas que recebem a palavra de Deus, mas o diabo rouba facilmente a palavra dos corações. Existem pessoas que recebem a palavra de Deus ou têm contato com a palavra de Deus, mas como ela não tem raiz, ela não cria raiz, ela não se aprofunda, ela não firma nisso, e a pessoa vai deixando para lá, focando apenas na sua vida, no seu estresse, nas suas pressões. Jesus diz que a pessoa que recebe a palavra e que tem condição de, naquele coração, a palavra germinar, criar raiz, se fortalecer, se estabelecer, essa pessoa encontra o bom resultado da palavra de Deus na sua vida. Mas qual é o resultado da palavra de Deus na vida de uma pessoa? Vocês percebem que eu coloquei aí, separei 3 passagens, Mateus, Marcos e Lucas. Os 3 falam sobre a parábola do semeador. Mas eu gostaria de frisar aqui o Evangelho de Marcos. Eu até coloquei a passagem mais estendida aí, capítulo 4, do versículo 3 ao 32. Eu quero que você dê uma lida com cuidado. Você vai perceber que, se você ler a partir do versículo 3, entra na parábola do semeador, acaba a parábola, tem a explicação de Jesus, e Jesus vai falar de outros assuntos, como se Jesus estivesse, de repente, mudando de assunto. Mas eu chamo a atenção que não é uma repentina mudança de assunto. Chegando no versículo 32, você vai perceber que Jesus vai falar a respeito de um grão, de uma vegetação específica. Do que ele vai falar? Sobre a semente do grão de mostarda. Será que Jesus vai citar o grão de mostarda à toa? Você tem que lembrar que Jesus, quando falou de fé, dizendo que nós podemos ter mesmo uma pequena fé, ele disse: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda. Ou seja, a figura do grão de mostarda faz uma referência à fé. Jesus então cita toda a parábola do semeador e fala sobre pessoas que têm contato com a palavra de Deus, recebem a palavra de Deus, terminando mostrando aquela que recebe a palavra de Deus e não a perde, mas ela germina, ela frutifica. E logo à frente, Jesus vai falar sobre o grão de mostarda que frutifica e ele cresce, podendo até abrigar os passarinhos nas suas árvores. Então, o que Jesus está ligando aí? Jesus está ligando a palavra de Deus à fé. Por que isso é importante? Vamos dar uma lida no Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal e num trecho específico ele diz assim:
Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. O que Jesus está vinculando aí? Jesus está orando pelos seus discípulos. Ele está dizendo, não oro só por eles, por esses discípulos que já estão aqui. Eu oro também por aqueles que ainda vão crer em mim. Só que ele dá um spoiler aí. Ele diz como é que esses futuros crentes irão se tornar crentes. Como é que eles vão ter fé para crer nele? Através do quê? Da mensagem dos discípulos. Então a mensagem, a palavra, ela gera a fé. E se você quiser ser ainda mais claro, vamos ler Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Simples assim, a fé vem pelo ouvir a mensagem. É o contato com a mensagem da palavra de Deus que gera fé. Você pode orar pedindo fé? Pode. Você pode até jejuar por mais fé. Mas isso não vai acontecer automaticamente. Deus estipulou um processo e esse processo é mediante a sua palavra. A fé é gerada pelo contato com a palavra de Deus. E isso tudo é importante que a gente entenda, porque o conceito de fé, precisa estar enraizado na palavra. Por que a palavra gera fé? Por que a origem da fé, o fundamento da fé é a palavra? Porque a palavra, ela tem o poder, ela é poderosa para fazer com que nasça no coração do homem aquilo que o homem não consegue fazer germinar por conta própria. Salvação, libertação e todos os outros benefícios e bênçãos que só a fé pode trazer. Porque, afinal de contas, a fé, ela leva o homem a Deus. E ela traz Deus ao homem. Se nós pensarmos nisso de uma maneira prática, nós podemos perceber que para nós crescermos na fé, para nós sermos pessoas de fé, nós precisamos nos encher de quê? Da palavra de Deus. Agora, essa fé, ela está totalmente enraizada e vinculada, e eu gosto sempre de frisar isso, em Jesus. Ele é o autor da fé. O autor é aquele que criou, é aquele que fez, aquele que moldou, aquele que pensou, aquele que compôs. Jesus é o autor da fé, vai dizer lá em Hebreus, a gente vai ler daqui a pouco essa passagem. Em João 1,14, a gente lê uma passagem muito legal que eu gosto sempre de citar. Nós sabemos que João vai se referir a Jesus como a palavra, traduzido como o verbo, no termo logos, no grego original. Mas essa passagem aqui de João 1,14 fala de uma maneira excelente para esse nosso entendimento. Diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra. Então aí você começa a entender o poder da palavra. A palavra é o próprio Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é o verbo vivo. Se nós analisarmos a palavra de Deus como um simples livro, ela vai ser letra morta, sem eficácia para trazer vida e avivamento para o coração do homem. Mas se nós entendermos que a palavra ela é viva em Cristo, Ele é o autor da fé, Ele próprio é a palavra, Ele é o gerador da fé. Então a nossa fé vem de onde? A nossa fé vem de Cristo, através do meio que Ele estabeleceu, que é a palavra, o contato. Quer ter mais fé? Tenha mais contato com a palavra de Deus. Quer gerar fé em alguém? Fala para ela a respeito da palavra de Deus, conta a respeito disso. Por isso eu sempre digo, saindo um pouco do nosso assunto, mas eu sempre motivo as pessoas que têm filhos pequenos especialmente, a ensiná-los bastante, abundantemente a respeito da palavra de Deus. Por quê? Porque você tem assim a chance de educar seus filhos como pessoas de fé.
E nós precisamos disso, especialmente nos dias de hoje. Crie seus filhos na Bíblia, na palavra, e eles serão pessoas de fé. Você firme-se na palavra de Deus e você vai ser uma pessoa de fé. A fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Jesus. Bem, dando sequência ao nosso estudo, além dos fundamentos, a origem da fé, nós também precisamos falar sobre a consumação da fé. O que é a consumação da fé? De que forma a fé se expressa? De que forma a fé ela produz resultados? Se você pegar passagens como Efésios 2, de 8 a 9 e Romanos 3, 28, você vai encontrar o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E em Romanos, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E quando você pula para Tiago, você vai ler no capítulo 2, verso 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Em alguns contextos, muitos estudiosos pensaram que havia aqui uma divergência, uma contradição dentro da própria Bíblia. Alguns entendiam que Tiago e Paulo não estavam concordando sobre o assunto fé, justificação, sobre o assunto de salvação. Mas, na verdade, se você olhar com calma e com bastante cuidado, você vai perceber que não há contradição alguma. Eles estão olhando de óticas diferentes, até complementares, mas eles não negam um ao outro. Um não exclui o outro. Eles crescem, eles deixam mais robusta a ideia da fé. Lembra que eu falei para vocês, frisei lá na primeira aula, que a fé ela tem camadas, ela possui camadas. Então, as muitas camadas da fé se manifestam de maneiras de vertentes diferentes. E essa expressão do apóstolo Paulo e a expressão de Tiago, elas são manifestações de algumas dessas camadas. Mas o que é preciso entender aqui? Nós vamos perceber que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, por exemplo, nós lemos aí no capítulo 2, nós lemos os versículos 8 e 9. Mas se você ler o 10, você vai perceber algo a mais que ele diz. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Paulo não está negando as obras. Paulo não vai dizer que as obras não servem para nada, de que não tem que focar nas obras. Olha o que ele disse aí, que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, com o objetivo, com a função, nós temos um propósito de realizar as boas obras. Então começa a perceber que não há uma contradição, não há uma negação de um ao outro. E se nós formos voltar ao texto que nós lemos em Romanos, nós vamos perceber que quando Paulo diz o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei, ele está aplicando o conceito essencial à salvação, à justificação. A fé é o que garante esse direito e não a obra. Ou seja, ele não está dizendo que obra é desnecessária, que não é para fazer obra, nada disso. Ele só está definindo o conceito da salvação. Tá, mas Tiago vai dizer com todas as letras que a justificação é pelas obras. Paulo acabou de dizer lá que a justificação é pela fé e Tiago está dizendo que a justificação é pelas obras. Nós precisamos analisar o contexto mais uma vez. Dá uma lida no versículo anterior àquilo que a gente leu em Tiago. Nós lemos o capítulo 2, versículo 24. Vamos dar uma lida no que ele diz nos versículos anteriores, a partir do verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Vou ler de novo esse versículo 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras.
Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Esse versículo 22 é muito esclarecedor. A fé e a obra, no exemplo de Abraão, que é trazido por Tiago, estavam atuando juntas, de modo que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Essa palavra aperfeiçoada aí significa que ela foi validada, que cresceu o currículo dela, se a gente pode dizer assim. Você vai já entender onde eu quero chegar. Quando Abraão obedece, quando Abraão faz as obras que Tiago está citando aqui, ele está consumando a sua fé. Quando Deus chega com Abraão e diz: Abraão, pega o seu filho e sacrifica-o. Deus conhecia ou não conhecia o coração de Abraão? Claro que Deus conhecia, Deus conhece todas as coisas. Deus não sabia, não poderia saber, não tinha condições de já ver a fé no coração, na mente de Abraão? Sim. Deus estava colocando Abraão à prova para que ele pudesse consumar a sua fé. Abraão precisava ali exalar, precisava ali exteriorar a sua fé em obras. Por quê? Porque justamente a fé sem obras, ela morre. Então a fé, lembra que eu falei para vocês lá na primeira aula que o conceito hebraico de fé, a emuná, ela é prática, ela é uma firmeza, algo palpável? Pois é, o conceito de fé, ele está firmado nessa questão prática e não apenas uma ideia intelectual, não apenas um sentimento. Fé não é algo que você sente, algo que lhe emociona, uma convicção lá no fundo da sua alma. Tudo isso pode fazer parte da sua fé, mas a fé, ela precisa ser viva, e para ela ser viva, ela precisa ser aperfeiçoada em obras. Então, o motivo pelo qual Tiago diz que uma pessoa é justificada por obras é porque ele está mostrando que as obras são a consumação da fé da pessoa. Então, Tiago não está dizendo que a obra por si própria produz justificação. Você vem no contexto e você entende. Ele está falando a obra que aperfeiçoa a fé. E sobre isso é muito interessante, eu peço que você redobre a sua atenção aqui. Lembra que nós falamos sobre a origem da nossa fé ainda há pouco, foi o nosso tópico anterior, de onde vem a fé. Vimos que a fé ela vem, ela é produzida, ela é gerada pela palavra de Deus. E vimos que isso está no autor da fé. Quem é o autor da nossa fé? Cristo. E agora nós estamos falando sobre a consumação da fé, a forma de praticar, de exteriorar essa fé. E nós estamos vendo aqui que essa exterioração acontece a partir das obras. Vamos colocar de uma maneira simples. Eu não faço obras para que eu possa ser justificado. Eu faço obras porque eu sou justificado. Entende? Então eu não sou salvo porque eu faço obras. Eu não sou salvo pelo que eu faço. Hoje eu passei o dia e eu não cometi quase nenhum pecado, eu acho que eu estou bem com Deus e eu estou com uma chance cada vez maior de ser salvo. Não. As obras não aumentam a sua chance de ser salvo. Mas, se você disser, como disse Tiago, frisando muito claramente, se você disser que você é um homem, uma mulher, uma pessoa de fé, e você não exala isso em obras, se a sua fé não é aperfeiçoada, não é consumada em obras, então, provavelmente, e Tiago vai ser mais enfático do que eu, ele vai dizer sim, a sua fé, insensato ele vai chamar, né? A sua fé está morta. Ou seja, você não tem fé. Você acha que tem fé. Você tem aquela crença popular, talvez, do que chamam de fé, mas não a fé bíblica. Isso é pesado. Mas nós precisamos entender que não precisa ser pesado para nós. Por quê? Porque a nossa fé, ela é em Cristo. E aqui é o que eu pedi para você redobrar a sua atenção. Agora eu quero ler com vocês aquela passagem, disse que a gente ia ler depois, agora é a hora dela. Hebreus 12, 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia!
Eu gosto dessa. Eu gosto de. Tem algumas passagens aqui em Hebreus que me arrepiam assim. Hebreus 12:2 está falando que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a origem e ele é a consumação da nossa fé. A nossa fé, ela vem de Deus e ela vai para Deus. E tudo isso através de Jesus, através de Cristo. Nós precisamos. Você repara que no Antigo Testamento, tantas e tantas vezes, o apóstolo Paulo vai ser massivo em repetir a fórmula em Cristo, em Cristo, em Cristo. Ele vai sempre dizer nós em Cristo, Cristo em nós. Ele vai se referir a muitos aspectos da vida cristã, nós estando em Cristo, fazendo isso em Cristo, andai nele. Então, toda essa conotação do apóstolo Paulo está deixando muito claro para nós que a nossa vida cristã, e por assim dizer, a nossa fé, ela precisa estar em Cristo, da sua origem à sua consumação. Se eu creio na palavra de Deus, eu creio por meio do Evangelho de Cristo, da sua obra, eu creio em Jesus. E se eu faço obras, e essas obras são para o aperfeiçoamento, para a consumação de uma fé genuína, eu faço essas obras em Cristo, porque na verdade, Jesus Cristo, ele é o consumador da nossa fé. O que significa, na prática, dizer que Jesus é o autor e consumador da nossa fé? Significa dizer que, no fim das contas, a nossa fé não é nossa, ela vem dele. Ele concede pela graça que nós a recebamos. E o que significa dizer que ele é o consumador da nossa fé? Significa que a gente pode fazer boas obras e a gente, às vezes, pode achar que a gente está sendo o cara, né? Poxa, hoje eu fui bonzinho demais, hoje eu ajudei o mendigo, hoje eu ajudei a senhora a atravessar a rua, hoje eu entreguei panfletos evangelizando pessoas, hoje eu orei com o Uber, hoje eu falei de Jesus no ônibus, hoje eu dei comida a um necessitado, hoje eu fiz isso, eu fiz aquilo. E talvez a gente comece a achar, opa, mas eu tenho muita qualidade, eu faço muitas coisas boas. Não. Você não faz por você. Você não faria se não fosse por Jesus. Tem uma outra passagem de Hebreus que eu gosto muito. Eu gosto muito de trabalhá-la porque muita gente passa batido nela. Hebreus capítulo 5. Nós vamos ler só para sermos mais sucintos os versos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então está falando de Jesus e fala uma coisa que Jesus Cristo aprendeu a obedecer através dos seus sofrimentos, através da sua cruz, através da sua agonia, de todos os seus sofrimentos, daquilo que ele viveu aqui nessa terra. Como assim, Rafa? Jesus precisou aprender a obedecer? Isso aqui é profundo. Então, é preciso que a gente entenda aonde o texto quer chegar. Nós lemos, aqui no versículo 8, que ele aprendeu a obedecer. E no versículo 9 diz, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O versículo 8 para o versículo 9 está ligando a obediência que foi aprendida por Jesus ao aperfeiçoamento. Olha só, ele, sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, peraí, mas falou que ele foi aperfeiçoado? Não falou que ele estava aprendendo a obedecer? Porque o teor da palavra obedecer aí está ligado justamente ao ser aperfeiçoado. Para a gente entender isso bem, eu gosto de usar uma analogia um pouco simplória, é verdade, mas que basta para a gente entender isso aqui. Jesus não precisava aprender a obedecer porque ele era desobediente ou porque ele não sabia como obedecer. O sentido de aprender aqui é o mesmo sentido de quando você vive uma experiência e que a partir desse momento agora você pode colocar isso no seu currículo. Então você vai lá, vou fazer o meu currículo e vou colocar o que eu já fiz na vida. Já trabalhei com isso, já trabalhei com aquilo, já fiz isso, aquilo, outro. E de repente eu posso colocar no meu currículo que eu já escalei o Monte Everest. Mas eu só posso colocar isso no meu currículo se eu já tiver escalado o Monte Everest. E de repente
Eu posso ser um alpinista experiente, eu posso saber como escalar o Everest, eu posso ter todo o conhecimento, a indumentária, o equipamento, a equipe, tudo necessário para escalar o Everest, mas eu ainda não escalei o Everest. Então, mesmo que eu saiba escalar o Everest, tenha tudo preparado para escalar o Monte Everest, eu só posso colocar no meu currículo que eu escalei o Everest quando eu tiver vivido essa experiência. Então vamos dizer assim, que Jesus, ao ser crucificado, ele incluiu no seu currículo essa obediência, esse sacrifício em obediência por nós e para nós, colocando a humanidade finalmente apaziguada com Deus. Isso foi um aperfeiçoamento do currículo de Jesus. Eu tô usando isso aqui, tá? Respeitosamente, é lógico que isso é muito simplório, mas eu imagino que você já está entendendo onde eu quero chegar. Só que eu gosto dessa passagem porque a palavra usada aqui, aperfeiçoar, olha, no versículo 9, e uma vez aperfeiçoado, Jesus tornou-se a fonte de eterna salvação para nós. Ele foi aperfeiçoado pelo aprendizado da obediência dos seus sofrimentos. Jesus aprendeu a obedecer através dos sofrimentos, de que maneira? No sentido de que ele viveu a experiência e essa experiência o aperfeiçoou. E essa palavra aperfeiçoamento nos liga a um dos versículos que nós acabamos de ler lá em Tiago. Vamos dar uma lida de novo. Tiago 2, 22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, está falando de Abraão. E a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras. Então, olha o link aqui, olha a conexão. A fé, ela foi aperfeiçoada pelas obras. Então, da mesma maneira que Jesus foi aperfeiçoado pelos seus sofrimentos, a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelas obras. Na verdade, está tudo falando da mesma coisa. A grande diferença aqui é que o texto de Hebreus nos revela que a consumação da nossa fé, ela está em Cristo Jesus. O que significa? Que na morte de Jesus, na cruz do Calvário, eu morri. Que nos sacrifícios de Cristo, eu fui incluso. Você, eu e você, que temos a salvação, todo aquele que crê em Jesus Cristo e recebe a salvação, todos nós estávamos em Cristo e Cristo crucificado. Então ele é o consumador da nossa fé. Eu posso realizar boas obras, por quê? Porque ele consumou a minha fé. Eu posso realizar as minhas obras porque ele abriu o caminho. A Bíblia vai chamar Jesus em várias passagens, eu separei aqui, você pode dar uma olhadinha depois, de a primícia, o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro, ele é aquele que primeiro vai viver a experiência que todos nós vamos viver. Mas primeiro, porque ele abriu o caminho. Então veja bem, gente, onde é que eu estou querendo chegar? Não sei se está ficando muito claro aqui. Mas nós estamos falando nessa aula de hoje sobre a origem da fé, aquilo que gera fé, e a forma de você expressar, de você consumar a sua fé. Nós vimos que a fé é gerada pela palavra de Deus. E estamos vendo que a fé ela é expressa, ela se consuma pelas obras, por aquilo que nós fazemos por causa da fé. Mas todas essas coisas, o início e o fim da fé, estão enraizados, firmados, e só tem sentido por causa de Cristo, do que Ele é, do que Ele fez, e daquilo que ele garantiu para você e para mim. Então ele é o primeiro, ele abriu o caminho. Você tem que pensar nisso numa perspectiva expansiva. Jesus Cristo, ele rompeu, ele rasgou o véu e não é mais necessário uma separação. Nós podemos ter acesso ao trono da graça, nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós temos paz com Deus, o que não era possível porque nós somos pecadores. A nossa vitória, a nossa salvação, a nossa liberdade, a nossa justificação, a nossa fé está em Cristo Jesus. Você está percebendo que falar de fé não é falar de uma linha, de duas linhas, de coisa simples. A fé bíblica, ela é uma só, mas ela tem muitas camadas. Nós precisamos nos aprofundar, penetrar nessas camadas, para que nós possamos extrair o máximo possível. Eu espero que você esteja conseguindo caminhar com a gente até aqui. Nós vamos ter uma terceira aula e eu quero que você não perca essa próxima aula, eu te vejo lá, porque nós vamos terminar. Ali eu vou falar sobre conceitos importantíssimos para você perceber, você vai poder pegar e fazer um termômetro da sua vida
e analisar se o que você está chamando de fé é fé de verdade ou é alguma outra coisa ou está pela metade. Fica com a gente, eu te vejo na próxima aula. Que Deus te abençoe.